Ju, tá virado. Ainda virou ao contrário aqui tudo. Tá vivendo agora, Ju? Agora sim. Menina, que isso? Boa madrugada. Bom, né, Ju? Vamos reiniciar o que a gente já tinha começado a falar. A nossa live, o tema da nossa live é o útero, né, como um portal, é uma visão diferente. Eu tinha perguntado para a Leila, ela estava aqui com a gente, se ela já tinha ouvido falar no útero como um portal, né? Ela disse que não. Alguém que está aqui com a gente já ouviu essa perspectiva do útero como um portal? Bom, eu e a Júlia Moraes, Ô, Fabi, bem-vinda. Fabi, já tinha ouvido falar do útero como portal? É o seguinte, eu, né, vou começar me apresentando. Para quem ainda não conhece, eu sou a Viviane Reis e eu sou terapeuta multidimensional e faço parceria com a Júlia no Grupo Luz, que vai falar um pouquinho também sobre ela. E aí a gente vai começar a tratar do nosso tema, né, da nossa live. A Fabi disse que já viu falar por alto, Ju. Boa noite, Fabi. Bom, como ele falou, Júlia Moraes. E a gente está nessa parceria linda, né, do Grupo Luz, trabalhamos as duas juntas. E eu sou terapeuta vibracional. Reprogramo o subconsciente. E vamos dizer que eu vou lá e realinho todo a sua vibração, restauro a sua vibração, né? Porque nós nascemos com a nossa vibração original. Porém, com o tempo, né, a nossa cultura, com a família, vem o não pode isso, não pode aquilo, e nós vamos esquecendo de quem somos. E esse tema do útero, né, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão que o útero não era só para... É porque, eu vou contar um pouquinho de mim, né? Alguém falou assim para mim, você acha que o seu útero é só para gerar filhos? Eu sou mãe de 5 filhos, né? Aliás, mãe de 7, né? São 5 vidas. E 2 que não permaneceram na vida. E aí ela falou assim, o seu útero não é só para gerar filho. O seu útero é para cocriar. Aquilo ficou martelando a minha cabeça, sabe? A minha mente. E aí eu fui estudar mais sobre isso. E realmente, o útero é um portal. Exatamente. E aí, falando um pouquinho, né, Ju, do trabalho que a gente faz conjunto, Sagrado Feminino, Fabi. E falando um pouquinho do trabalho que a gente faz em conjunto, o que a gente costuma até usar como uma metáfora, é como se eu fosse... As crenças limitantes que você tem é como se fossem os fios de uma casa que estão todos arrebentados. Então não tem como você voltar para a sua configuração original, porque você está carregando, que sua mãe, que seu pai, que seu ancestral, você está carregando muitas informações que não são originalmente suas, que passaram a ser crenças e você começa a manifestar a sua realidade baseado nessas crenças. Então eu vou lá, junto os fios e ajudo através da terapia vibracional, faz a energia correr de volta ali, como se tivesse tudo consertadinho, tudo funcionando direito, novamente. E não é coisa, não são vozes da nossa cabeça, né, Ju, a questão do útero. Eu trouxe até umas informações que a gente partilhou e que eu gostaria de partilhar com quem está aqui. Isso já vem lá de muito, muito atrás, no Egito Antigo, né, o útero era chamado de templo da vida. Os povos indígenas da América, ele é um tambor de memória que guarda a voz das nossas ancestrais. No Tantra é a expressão de Shakti, a força criadora. Nos maias e os mexicanos antigos, ele é a caverna sagrada, ventre da terra. E quase todas as tradições antigas, o útero é visto como um espelho da terra, fértil, misterioso e sagrado. O útero, ele é um portal entre mundos, gerador de realidades. Mesmo que a gente não tenha filhos, o útero vai servir, né, Ju, para a gente criar, dar projetos, relações, abundância. E tem memória ancestral. Essa coisa aqui que eu acho muito interessante, Ju. Por que às vezes a gente tem uma ligação tão forte com a avó materna? Porque a gente já estava lá no útero da vovó, né? Porque quando a menina está lá na barriga da mãe dela, ela está já com os óvulos que ela vai ter para a vida toda. Então a gente potencialmente já está dentro da barriga da vovó. A gente já está trazendo as memórias da vovó, os registros celulares da vovó. Então, o útero da gente, ele carrega informações muito importantes. Vou falar da minha perspectiva de reprogramação. Eu mais a Júlia fomos chamadas para isso e começamos a ser chamada a atenção
né, sobre o útero, sobre, por exemplo, as mulheres que têm muita cólica. Por que que a cólica se tornou uma coisa natural? Se é uma coisa, a menstruação é uma coisa natural da mulher, por que tanta dor, né? Por que tanta contração? Por que tanto desconforto para a gente como mulher enquanto menstrua? E a gente foi fazer pesquisa sobre isso e recebemos revelações também que a gente foi colocando em prática e foi vendo os resultados dessa prática com o nosso trabalho, né? Que é um trabalho de cura e que traz resultados extremamente positivos, né? Na vida de quem se permite fazer esse tipo de reprogramação, embora seja um trabalho inovador que poucos conhecem. Alguém aqui já tinha visto falar dessas informações que a gente acabou de passar? Araceli Bueno, bem-vinda, Araceli. A Fabi falou do sagrado feminino aqui, né? Ela disse que ela já teve endometriose, quando ela teve, ela viu falar por alto sobre essas questões. A endometriose são memórias, né, de dores que está registrada no seu útero de alguma forma, né? Exatamente. Muito ligado a... E aí entra a questão por exemplo, você guarda a tristeza, você guarda a raiva, você guarda a vergonha no seu útero. E aí, trazendo para o meu mundo vibracional, raiva, vergonha, tristeza, é uma vibração muito baixa. Daí causa as doenças, né? Uhum. As dores, aí o útero ele é um portal, e se ele estiver cheio dessas memórias, ele impede, inclusive, a vida financeira, a prosperidade, a criação, a criatividade fica bloqueada. Várias áreas da nossa vida vão ficar bloqueadas, porque ele, energeticamente, ele gera, né? E aí, nessas pesquisas que eu estava fazendo, eu me lembrei, lá quando eu tinha meus 18 anos, eu li um livro do pastor Paul Yong-Chu. E ele falava que ele foi conduzido pelo Espírito Santo a criar aquilo que ele não podia ter. Ele disse que ouviu as afirmações que diziam, olha, fale para as pessoas que você está grávida, da mesa que você quer, da cadeira que você quer e da bicicleta. E por que eu vim essa memória? Porque me veio que os homens, embora não tenham um útero físico, eles têm um que aí eu pensei que era apenas uma ligação que eu tinha feito, porque eu lembrei do pastor Paul Yong-Chu, e aí eu fui pesquisar sobre isso. E aí o que é a informação bastante interessante? Né? Quando ele fala, ele dizia que antes de algo se manifestar é preciso que seja gestado no coração e na mente. E essa metáfora traduz exatamente a função espiritual de um útero, o espaço de gestação da realidade. No feminino, o útero é energético e simbólico desse poder criador. No masculino, embora não haja um útero físico, existe o que algumas tradições chamam de útero energético ou matriz criadora. Localizado no hara e a poucos dedos abaixo do umbigo, conhecido no taoísmo como Tan Tien interior, um centro vital de manifestação. Olha que coisa, eu achei isso fascinante. E aí diz que tanto homens quanto mulheres podem gestar realidades, a mulher com o poder do útero físico e energético, e o homem com o útero sutil, a matriz criadora. Cada ser humano tem essa centelha de gerar, de materializar, de trazer o invisível ao visível. Eu achei isso muito profundo. Sobre essas informações, gente, quem está aqui com a gente na live, alguém já tinha ouvido falar sobre isso que o Mais Ajuda está falando? Porque nós estamos trazendo informações que de início foram novas para nós também, né, Ju? Foram informações que nos surpreenderam e que está fazendo muita diferença, assim, na nossa perspectiva, né? Nós fomos direcionados a fazer trabalho de cura do nosso útero, nós tivemos experiências das nossas ancestrais, que também passaram muitas por abusos, né? Por gravidez indesejada, forçada, todas essas memórias vão ficando registradas no nosso útero. Por exemplo, Vivi, eu lembrei do que aconteceu comigo, né? Quando eu entrei na menopausa. Sim. Gente, da noite pro dia, a minha vida mudou completamente. Eu não dormia, eu não tinha sossego. E aí a Vivi falou assim, vamos fazer uma reprogramação? Até então, a gente nem tinha esse trabalho junto, a gente não tinha essa questão do trabalho de cura do útero. Mas agora, ligando, me veio a memória. E isso também faz parte, né? Porque a gente viu que eu carregava inconscientemente que toda mulher que entra na menopausa, ela tem que sofrer, ela tem que sentir aqueles calores, tem que... Exato. E a minha mãe até hoje passa por isso. Então, para
ser igual mamãe, eu estava pegando todas as dores, os calores dela e de toda a minha ancestralidade. E do assim, inconsciente coletivo, lembra também que você estava pegando as informações do inconsciente coletivo? Isso é inconsciente coletivo. E aí depois, isso foi uma hora, acho que a gente ficou umas 2 horas reprogramando. E daí, desse dia em diante, eu não tive mais onda de calor, eu não... Acabou, minha menstruação até voltou, pra vocês terem ideia. Eu não estava nem menstruando mais, minha menstruação voltou. Então, assim, e isso aconteceu comigo. E tem tudo a ver com a questão uterina. Do útero curado, né? Do útero... Memórias da minha ancestralidade, que eu estava trazendo e repetindo o padrão delas, por quê? Honrando elas na dor, vamos dizer assim. E olha que interessante, essa lembrança que a Ju trouxe é muito, muito interessante, porque eu tinha feito com uma amiga antes, que ela estava com os calores da menopausa, e imediatamente quando eu fiz, ela não tinha sentido mudança. Aí eu fiz com a Ju, que ela comentou imediatamente, acho que na mesma semana, que estava com os calores da menopausa. E foi muito interessante porque eu fui recebendo as informações que para mim eram novas, de que esses registros que as mulheres estão, por exemplo, a menopausa, ela é uma coisa que ela é natural, então ela não deveria ser tão sofrida. Como a gente... E aí as memórias que foram vindo, que a gente foi limpando, foi que lá atrás, mulheres, porque elas não tinham liberdade, então muitas vezes elas não estavam confortáveis com o tratamento que recebiam e o inconsciente começou a criar os calores, os desconfortos para não serem reprimidas, porque às vezes elas eram as mulheres elas tinham a obrigação de servir, né, ao marido. Então elas tinham uma obrigação de estar o tempo inteiro à disposição. Então, se elas estivessem sem disposição, ela não podia dizer. Então, o subconsciente começou a criar maneiras de parar aquilo que era desconfortável. E a gente veio trazendo para nós essas informações do campo do inconsciente coletivo. E aí toda mulher hoje sofre, quase toda mulher sofre de alguma forma, com a menstruação ou com a menopausa. Os calores da Ju desapareceram. Dessa outra que eu tinha atendido também, ela no dia não sentiu nada. Uma semana depois, ela me mandou uma mensagem, falou: Vivi, sabe, eu falei para você que não tinha acontecido nada, mas eu tô percebendo que eu parei de acordar de madrugada, com os calorões que eu tava sentindo, sumiu. Eu dormia. Foi, porque eu ligada e eu suada. Pois é, e o da Ju foi imediato. A Vanessa aqui. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda aqui. Maria, Soraya, bem-vindas. Gente, nós estamos falando aqui sobre o quanto pode ser transformador o trabalho que eu mais a Júlia estamos fazendo sobre a reprogramação do útero. Nosso útero é um portal que está bloqueado, da maioria das mulheres está bloqueado por dores, muitas dores. Dores das ancestrais, dores da nossa infância. Quantas meninas foram abusadas na infância e nem se lembram? Então, todas nós, em algum nível, carregamos dores no nosso útero. E essas informações podem ser limpas. E o nosso útero pode ser um portal curado, que pode trazer manifestações positivas em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos fazer uma mentoria sobre isso, porque a gente tem visto os resultados na nossa vida, na vida das nossas clientes. Vanessa, quem mais está aqui com a gente? Soraya, Ana Maria. Vocês já tinham ouvido falar sobre essa perspectiva do útero ser um portal? Alguma de vocês? Fala aqui para nós, escreve aqui para gente, se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. O útero tem sido até hoje só para gerar filhos e ter cólica. Menstruar, né? A gente... Vamos lembrar que tem mulher que nem gosta da menstruação, né? E é uma das coisas que está ligada à questão de memórias traumáticas. Por quê? Eu estou negando o meu feminino, que menstruar é do feminino, né? Então, se eu não aceito o meu corpo como ele é, eu começo a criar... não é nem começo, não. Eu crio células que vai acabar adoecendo, né? E aí vem a questão da endometriose,
Até mesmo câncer no útero, né? A gente, muitas mulheres, elas não estão aceitando ser mulheres inconscientemente, não é consciente a maioria. Porque nós, desde a ancestralidade, nenhuma das meninas que estão aqui com a gente tinha ouvido, só a Fabi que ouviu falar por alto disso. Nenhuma de nós, lá atrás, a mulher, ela era tida como um ser menor. Teve um tempo em que nós não podíamos nem pintar, porque também é parte da criação, da criatividade, nós não podíamos. Estou falando disso porque eu sou artista, né? Então, se uma mulher pintasse, ela estaria entrando na área masculina. E sem querer atacar nada, mas isso traz memórias para nós em que nós, inconscientemente, nos recusamos a ser mulher. A gente vai fazer o teste, no final aqui a gente vai fazer uma pequena reprogramação, e muitos de nós, inconscientemente, não queremos ser mulheres. Porque ser mulher é ser alguém que vai passar por situações que não vai poder opinar, que não vai poder se posicionar, que vai ter que aceitar o inaceitável. E isso tudo tem sido carregado por nós ao longo do tempo, e nós, além de outras coisas, temos sido chamada para essa cura e essa integração. Porque os homens carregam em si também o feminino, né? E os homens carregam o poder de criar. E o chamado da fonte criadora é de unidade. A separação tem que acabar, essa separação, essa briga entre os sexos, a diferença de homem e de mulher, tudo isso nós estamos sendo chamados para trazer reconciliação em todas as áreas. E a nossa mentoria, Ju, vamos falar um pouquinho sobre a nossa mentoria. A nossa mentoria, o que nós vamos trazer? Serão 4 semanas, 21 dias de reprogramação com as mesas da Ju, 4 reuniões online, e nós vamos tratar o útero enquanto ancestralidade, fazer reprogramação disso, o útero, a criança, as memórias antigas do útero, nós vamos trabalhar tudo isso, dores de aborto, infertilidade, repressões que ficaram registradas no útero, curar espaço para que esse útero volte a ser fértil, não só fértil para gerar filhos, né? Mas também vai acontecer, né, Vivi? Vai acontecer também. É algo que veio muito forte para mim hoje, eu falei assim, será que eu devo falar? Cólicas, quem participar, a gente já recebeu essa informação, cólicas vai diminuir, a gente não vai dizer que vai cessar, porque cada pessoa responde de um jeito, mas cólicas vão ser diminuídas, calorões de menstruação, de menopausa vão ser diminuídos. Fernanda Mulheres que estão com dificuldade de engravidar e não engravida, aquelas que engravidam, mas não segura, até mesmo aquelas que têm partos prematuros também, essa vai ser uma limpeza que vai restaurar tudo essa, vamos dizer, essa desarmonia. Sim, tudo isso que acontece é resultado de úteros feridos, de portais que estão muitas vezes quase que inativos, né? Vibração baixa, né, Vivi? Ele está carregando muita informação dolorosa, né, das experiências, por exemplo, meninas que passaram por abuso, ou as suas mães passaram, ou as suas avós passaram, você está às vezes carregando nas suas células os registros do que essas mulheres passaram. E aí, você sem saber o que está acontecendo, às vezes não consegue segurar um filho, não consegue sustentar um projeto, não consegue criar, não tem criatividade, porque tudo isso... O útero, né? A criatividade vem do nosso útero também. Vem do nosso útero. E os benefícios da nossa mentoria, na área física, possibilidade de restaurar a fertilidade, que a gente já falou, né? Em mulheres que não conseguiam engravidar, reequilíbrio do ciclo menstrual, redução de dores. A gente fala redução para não ser exagerada, mas nós temos vários relatos que não é só isso. Não é só isso, pode cessar as dores. Eu mesmo, gente, eu digo para vocês, eu não passo mais pelo o incômodo da menopausa, dos calorões. E eu estava há um mês, eu falei, Vivi, socorro, eu não tô dormindo. Porque assim, o meu calor não era uma onda a cada hora, eram umas 4 ondas numa hora só. Sim. Então, lembrando que no comecinho você falou, tô com a impressão que tá diminuindo já esse negócio. Foi, mais ou menos 1 hora já de programação, eu falei, Vivi,
Nós já estamos aqui 1 hora e eu não senti mais nenhuma onda de calor. Então já foi o resultado no mesmo dia. Foi isso, gente, foi uma sessão, tá? Foi. Numa sessão. A gente não tem noção do quanto as nossas crenças subconscientes e o estado vibracional nosso causa a nossa realidade, manifesta a nossa realidade. É literal. E outra coisa, Vivi, que está vindo aqui muito forte, é que também vai trabalhar essa questão dessa mentoria do útero, quem fizer com a gente, vai ser restaurado também em questão de relacionamentos. Exato. Porque lá no útero também, por exemplo, tem registros de raiva de homem. Vem lá da bisa, da avó. Porque eu estava vendo aqui, Vivi, não é nem só da avó, a gente traz da bisa, da avó e da mãe. Porque dentro do útero da mãe, a gente já tem todos os nossos óvulos. Eu achei bem interessante isso aí. E outra coisa que é muito interessante, tem a cultura, acho que é indígena, eu anotei aqui, quando você cura o útero, você cura 7 gerações para frente e 7 gerações para trás, gente. Muito Vocês linda. não têm noção do que é isso que a gente está falando aqui. Esse é um chamado, porque quem aqui é descendente de indígena, né? Então, assim, algo muito forte dentro de mim. Eu passei por uma experiência maravilhosa dia 9 de agosto, que foi a consagração ayahuasca. E nesse dia foi me falado muito, muito desse trabalho do útero. E assim, só reforçou tudo que a gente já fazia. Exatamente. Foi muito lindo. A gente já estava tendo essas percepções e aí foi o fechamento, né, Ju, do chamado que a gente já vinha tendo para fazer isso. E trabalhando o útero, a gente também libera memórias traumáticas de violência, abusos, abandonos, reconexão com a alegria e com o prazer de ser mulher. Quantas mulheres são mulher porque é o jeito? Eu vou contar uma experiência minha que eu vivi lá atrás. Eu era uma menina que eu nunca senti atração por outras mulheres, não que isso seja errado, eu já quero deixar claro, mas não era o que eu sentia. Então, lá atrás, quando eu comecei a nascer os seios, eu me sentia desconfortável demais, parece que estava errado. E lá na frente eu fiz uma cura interior na igreja, e eu era uma menina que o pai tinha desejado um menino. Então, ali na barriga da mãe, a gente já pega todas essas informações. Bem-vinda, Sidneia. A gente pega todas essas informações. E eu, como tinha aquela coisa de querer muito agradar, o que eu queria? Eu queria ser um menino no meu subconsciente que meu pai queria. Então, eu pensava, eu tô no corpo errado. Eu devia ser um menino. E eu me culpava por ser uma menina. E eu não sabia. Nesse momento lá, da cura interior que eu fiz, eu parei de ter aquelas sensações. Outra coisa que eu carregava, e que foi curado com jejum e oração, porque sem falar em contexto religioso ou contexto de sacrifício ou coisas do tipo, o jejum nos reconecta, nos sutiliza e nos reconecta com o plano espiritual. E eu tinha um sentimento que eu não sabia de onde é que vinha, de que uma criança dentro de mim ia ser quase que um parasita me sugando. E eu não sabia de onde vinham esses pensamentos e era extremamente desconfortável. Quando eu fiz os 40 dias de jejum, que eu tomava café e o restante do dia eu ficava sem me alimentar, porque foi isso que eu tinha recebido e bebido água, naqueles 40 dias, aquela sensação desse desconforto que eu carregava por causa de outras questões que eu vivi, de memórias que não eram minhas, que eu estava carregando, quando eu fiz os 40 dias, aquilo desapareceu. E eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que a Ju também tem. E aí, por que eu fui chamada para fazer esse jejum? Eu estava sendo preparada para ter o meu primeiro filho. E meu útero foi curado dessa sensação, essa memória que eu tinha de que um bebê dentro do meu útero seria um parasita, foi curado. Então, logo depois dos 40 dias, eu engravidei do meu primeiro filho. Para confirmar a nossa história que vem ali de trás, era muito mais por intuição, né, Ju? E hoje a gente tem conhecimento e experiência e pesquisa que comprova isso. E quem participar com a gente vai realmente receber essa mudança que é extraordinária na área emocional, financeira, na área física, né, que a gente é um complexo e a gente não pode se ver como... E na área espiritual também, que aí vai ter a integração com o útero como um templo sagrado e reconexão com a linhagem feminina e com o propósito da alma. A gente já falou como é que vai ser nossa mentoria, né, Ju? E a Ju vai fazer... Olha só que interessante, gente. Nas tradições antigas, o útero é visto como um portal entre mundos capaz de gerar não só filhos, mas ideias, projetos e novas realidades. Guarda as memórias ancestrais,
nossas, das mulheres que vieram antes de nós. Por isso, quando ele está ferido, ele bloqueia a abundância, o prazer e relacionamentos. Mas quando ele é curado, ele se abre como um campo fértil que manifesta amor, prosperidade e novos caminhos. Pois é. E nós vamos estar abrindo, gente, as inscrições para a mentoria do útero, que vai ser 30 dias. Será um trabalho em grupo. Vai ser no máximo 10 mulheres, tá? Não mais que 10 mulheres. A gente prima por pequenas quantidades para poder a todas. Para poder abraçar todas e ali conversando, que a gente vai ter 4 reuniões, né, durante esses 30 dias. E aí o grupo vai ficar ali para a gente estar trocando ideias, informações, do que aconteceu, das mudanças que estão acontecendo. Ju, você tem alguma coisa programada com relação às mesas? Porque eu programei também uma reprogramação aqui do útero para quem está aqui com a gente já começar a ver um pouquinho do que é isso, nosso trabalho. Sim, a gente pode fazer. Eu vou ensinar quem está aqui que não sabe fazer o teste muscular. Vou ensinar a fazer o teste muscular para fazer essa reprogramação que é necessária, tá? O teste muscular, gente, é um teste que você pode fazer com seus dedos. Tem até aqui no Instagram do Luz, a gente colocou. É um teste que você vai, através dos seus dedos, eu vou falar bem resumido, porque senão é longo. Você vai, com os seus dedos, você vai acessar informações que você não sabe sobre você, do seu subconsciente. Você precisa estar hidratado. E você, para calibrar o seu teste, você vai pinçar o seu dedo, fazer uma certa resistência e você vai ou empurrar ou você vai tentar abrir, tá? E aí você vai calibrar o teste fazendo o seguinte: quem tá aqui com a gente vai me dizendo se deu certinho, tá? Você vai falar o seu nome, o meu nome e você vai tentar forçar para abrir o seu dedo, ou empurrando ou forçando. Por exemplo, meu nome é Viviane. Eu não consigo abrir a pinça porque ela fica bem forte, porque isso é verdade para mim. Agora, meu nome é Júlia. Eu abro com muita facilidade. Você vai perceber fazendo isso. E com sim, não também. Você pode fazer o teste inicial de sim, não. O sim vai ser forte para mim. A não ser que sua polaridade esteja invertida, que isso é uma coisa que a gente explica mais a fundo numa sessão. E o seu não, quando você fala não, vai abrir, fica frágil. Então, isso que a gente está explicando traz muitas informações sobre você, para você, porque você só tem consciência de, em média, 10% sobre você mesmo, das informações sobre você. Você carrega informações lá da sua infância, dos seus ancestrais. Você carrega muita informação que você não sabe que carrega. E essas informações estão manifestando a sua realidade. Gente, teste calibrado aí, vamos fazer teste? E eu quero que vocês respondam, por favor, aqui para mim. Para quem é mulher, tá? Porque eu acho que tem um homem aqui. Eu gosto de ser mulher. Faz o teste muscular. Eu gosto de ser mulher. Vê aí o que dá. Fazendo. Gente, todo mundo aí fez? Gostam de ser mulher? Responde aqui pra gente. Fabi gosta de ser mulher. Tem alguém que não gosta de ser mulher pra gente reprogramar aí? Vanessa, sim, maravilha. Bom, então vamos para a segunda. Meu útero carrega memórias antigas de dor e sofrimento. Testa, por favor. Sim, a Ana Maria, sim. Meu útero, sim. Todas deram sim. Agora traz a resposta sobre o útero. Meu útero carrega memórias antigas de dor e sofrimento? Deu sim aí? Fabi, sim. Carrega memórias de dor e sofrimento. Bom, gente, então me dê permissão para limpar, tá bom? Testa novamente. Meu útero carrega memórias de dor e sofrimento?
Já deixando claro, gente, que isso aqui é um teste superficial, tá? Se não limpar agora é porque precisa fazer uma escavação mais profunda. E aí? Refaz agora. Meu útero carrega memórias de dor e sofrimento? Bem-vinda, Laura Hiller. Ainda carrego, da Fabi ainda carrega. Memórias de dor e sofrimento. Meu útero carrega, da Vanessa, não. Meu útero carrega memórias de dor e sofrimento? Testa novamente, por favor. De Maiane, que tinha dado sim. A Fabi, que tinha dado sim. O meu carrega também. Carrega também? Ainda tem. Ainda tem. Vamos lá. A de Maiane já limpou o dela. Não carrega mais memória de dor e sofrimento. O dela estava assim antes. Vamos para a próxima. Gente, se não limpou, é porque precisa fazer um aprofundamento, tá? E aí isso é numa sessão particular, pessoal com a gente. Meu útero carrega dores das minhas ancestrais. Testa aí, por favor. Tem alguém que o útero carrega dores das ancestrais aí? Pra gente limpar. Fabi, sim. Tá, então vamos dar a permissão para limpar, por favor. Testa novamente, por favor. Meu útero carrega dores das minhas ancestrais. A Vanessa também sim, a Fabi sim, a Di não. Testa novamente, por favor. Meu útero carrega dores das minhas ancestrais. Fala para mim se limpou. Da Fabi, Fabi, gente, vai ter que fazer uma sessão particular, né, Fabi? A da Vanessa já limpou, ó. Meu útero guarda marcas de abuso da minha linhagem feminina. O meu tá dando tudo não, porque eu já limpei, gente, tá? Mas eu tinha tudo isso. A Fabi achou até engraçado aqui. Alguém tem? Meu útero carrega marcas de abuso da minha linhagem feminina? Sim. Não, da Fabi não. Me dá permissão para limpar, então, Vanessa. Sim. Testa novamente. Meu útero carrega marcas de abuso da minha linhagem feminina. Vanessa, testa, por favor, se limpou. Vamos para o próximo aqui. É inseguro sentir prazer e abundância no meu útero? A Vanessa ainda ficou aí, da Vanessa, ó. Vamos precisar fazer uma escavação maior. Meu útero o que eu disse? É inseguro sentir prazer e abundância no meu útero? Me dá permissão para limpar, tá, gente? Testa de novo, é para ter dado positivo, é para ter dado agora não, tá? O meu útero é lugar de dor e não de criação? Se o seu útero é lugar de dor e não de criação, me dá permissão para limpar. Se tiver, a crença não é para estar mais. E agora,
Ser mulher é ser livre, plena e em paz no meu útero. Testa aí, meninas, por favor. Ser mulher é ser livre, plena e em paz no meu útero. Sim ou não? Eu vou instalar, tá? Ótimo, sim, sim. Eu aceito que eu tenho um útero. Testem aí, meninas. Eu aceito que eu tenho útero. Me dá permissão para instalar, tá bom? Assim. Bom, meninas, esse é um pouquinho, né? Isso é uma linha do que nós vamos fazer e do que a gente já percebeu que a gente pode carregar aqui no nosso útero de informações que não são positivas e que vão trazer dores, né? Para a gente bloquear a nossa fertilidade, bloquear quem quer ter filhos, quem vai trazer dores menstruais muito fortes, né? Se a gente tiver todas essas configurações aí. E essa é uma pequena demonstração. Agora eu quero que vocês testem. Eu estou confortável com a minha nova energia? E aí me dá permissão, tá? Se não tiver, para eu instalar. Eu estou confortável. A Vanessa disse, eu sofro muito com dor menstrual. Pois você está convidada para vir participar com a gente, Vanessa. Vai ser maravilhoso. Meu corpo está confortável com a sua nova energia. A gente ainda não marcou a data, porque a gente está divulgando e se você quiser já pode se inscrever, porque nós queremos ter as 10 mulheres ali participando junto com a gente. Então, a gente vai deixar por um prazo aberto por essas semanas, inscrições, para aí quando as pessoas estiverem firmes entrar, e aí a gente marca a data para começar, para acertar o horário certinho com todas as que forem participar. E aí, quem quiser participar, já pode, gente, levar essa informação para mais mulheres. Gente, é um trabalho extraordinário, que até nós, assim, estamos maravilhadas com os resultados. Nós temos clientes não só na área de cura do útero, mas em outras áreas, pessoas que estavam com fibromialgia, que em uma sessão foram curadas da fibromialgia. E a gente, além de trazer isso, a gente quer trazer um conhecimento de quem nós somos, até onde a gente já conseguiu alcançar, que é muito mais que a gente sabia lá no início, né? Esse despertar de consciência sobre quem nós somos, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. Eu convido você que está com a gente aqui nessa sessão, para que a gente se desconecte, eu saia do campo de vocês. Eu quero que vocês visualizem junto comigo, por favor, fechem os seus olhos agora. Respira fundo, vai para dentro e começa a perceber o seu corpo entrar em estado de calmaria. Respira fundo, solta o ar, sente como é que está o seu corpo. E agora eu te convido a visualizar comigo você numa trilha. Juntas, nós fazendo uma trilha e caminhando por essa trilha, com as árvores ali por cima, a brisa vindo sobre nós, que quando a gente está ali conectado com a natureza, é tudo muito agradável, porque nós estamos num ambiente onde nos reconectamos com a terra. E nós vamos caminhando por essa trilha até chegar num local onde tem uma cachoeira de luz dourada. Essa cachoeira vem da fonte de tudo o que é. E nós nos sentimos convidadas a entrar nessa cachoeira. Não tem perigo. Mesmo para quem não sabe nadar, pode entrar tranquilamente, raso. Nós entramos debaixo dessa cachoeira de luz dourada. E ela vai nos lavando, e à medida que nos lava, ela também vai preenchendo os espaços que foram removidos, as crenças, e ela entra também
como ela é de luz, ela entra pelo topo da nossa cabeça. E ela vai nos lavando por dentro e por fora. Ela vai agora limpando as nossas células, atualizando o nosso DNA, as novas informações, levando tudo aquilo que não serve mais para o nosso aqui e agora. E ela sai pela planta dos nossos pés. E à medida que ela vai descendo sobre o nosso corpo, ela vai tirando os pesos dos ombros, dos braços, vai restaurando os espaços feridos, vai no nosso útero, e o nosso útero fica completamente cheio dessa água de luz, dessa cachoeira de luz líquida, purificadora. E vai limpando o nosso útero, levando aquilo que não serve mais para nós. E nós saímos dessa cachoeira com muita gratidão à fonte de tudo que é. Gratidão à terra que nos recebe, completamente purificadas, alinhadas, atualizadas para o nosso aqui e agora, para aquilo que serve, para o nosso aqui e agora. E aí eu deixo com vocês o que é de vocês e eu fico com o que é meu. Então, eu fiz a Semente da Vida com a intenção de liberar memórias de dor e sofrimento da nossa ancestralidade, né? E no início do trabalho, a vibração estava 100 Hz. E no final, ela ficou 400 Hz. Eu perguntei aqui, quantos por cento teria feito, quanto por cento de efetividade no trabalho? Deu 60% em uma única vez, né? Então, assim, é muito forte, né? Exato. Gente, se você que está aqui com a gente quiser se aprofundar, e nós vamos deixar essa live salva, nós convidamos você a compartilhar, porque essas reprogramações que foram feitas, tanto da Ju quanto a minha, elas servem para quem vier assistir depois. Não é só para quem... É atemporal, qualquer pessoa que assistir vai participar. Percepção de tempo nossa é que a gente fala, só serve agora, não. Está disponível a partir do momento que foi feito para quem quiser se conectar com isso. Nós convidamos vocês a participarem com a gente dessa mentoria de cura do útero, para que você pare como a Vanessa de sofrer muito com as dores da menstruação. Eu tenho uma filha também que ela sofre, eu já sofri muito também com dores menstruais, muito mesmo, a ponto de ficar de cama. E nós podemos ser femininas e viver o feminino sem tanto sofrimento, sem tanta dor. É para ser prazeroso ser mulher, né? É para ser agradável ser mulher. Nós queremos agradecer vocês que estão aqui com a gente, a Fabi, a Vanessa, a de Maiane que esteve aqui, todos os que participaram aqui com a gente. Nós agradecemos por estarem com a gente nessa live hoje e a gente espera ser contribuição na vida de todos vocês. E os que vão entrar futuramente também, né? A gente agradece, sim, né? Por assistir a live, vai receber também, o trabalho vai ficar gravado, então é energético. Eu só quero colocar também que a Vivi até falou, né? Que o útero também é autoconhecimento. E quando você restaura as memórias de dor e sofrimento, é como se você voltasse à sua essência, né? Então, é onde você se encontra verdadeiramente. Então, esse trabalho é um mergulho em limpeza e reconexão com você mesma. Exato. Esse é o nosso convite para vocês. Gente, e deixando aqui para vocês, para quem não conhece o meu trabalho da Ju, antes da gente terminar, além desse trabalho com útero, nós temos um trabalho, temos pacotes de liberação de dores dos chakras, todos. O chakra, mais do que é informado, ele é um portal de informações que tem registros ali. E quando a gente limpa também esses chakras... a caixa. Exatamente. E a gente faz limpeza dos chakras. A gente também tem outro pacote que a gente trabalha as memórias do útero, dos seus 9 meses. Também é profundamente libertador. Temos da criança interior também, que são os seus 7 primeiros anos, que a gente vai trabalhar liberando, que são ali nos 7 primeiros anos, é a sua formação de personalidade, e você carrega muita informação, porque não tem filtro, porque pai, professor, todo mundo fala, vai tornando parte do que você é, e fazendo com que você não seja você mesmo, e carregue muitas travas, né? E nessa criança interior, a gente trabalha pai, trabalha mãe, porque nós também trabalhamos com constelação. Então, nossa forma de trabalhar a constelação é um pouco diferente, porque nós reprogramamos vibracionalmente
e reprogramamos o subconsciente através do Energy Healing que eu trabalho. Mas nós estamos fazendo o trabalho da constelação também, porque somos consteladoras. E entendemos o princípio de constelação. Através dos exercícios sistêmicos, né? A gente trabalha muito constelação e a gente tem visto trabalha muita vivência, né, Vivi, quando a gente faz esses exercícios. Muita liberação bonita, teve uma cliente que nós não vamos citar nome de maneira nenhuma, mas que ela passou por experiências tão dolorosas que quando ela falava do pai, ela chorava o tempo inteiro. Em uma sessão, foi curada essa dor. E já tinha, desde ali da infância dela, mais de 20 anos, que ela passava por essa dor, falou no pai, a dor vinha e ela chorava. Ela tinha umas memórias. A gente falava pai, ela já começava a chorar. Numa sessão, a gente desfez isso. Então, gente, se você quer se libertar, se você quer voltar para si, eu mais a Ju temos esse trabalho. Esse trabalho que é feito com muito amor, com muita integridade, com muita responsabilidade, porque nós temos o chamado, que nós nem sabíamos direito o que era, mas tinha um chamado desde criança. E nós estamos aqui, cumprindo esse chamado, que é o que faz da nossa vida o sentido de estar aqui, contribuir na vida das pessoas para trazer autoconhecimento, libertação de dores e para a vida tornar-se mais leve, né? E a conexão com tudo, gente, porque tem uma coisa que trava muito a vida da gente, a gente achar que a gente é separada dele, e nós não somos. E nem os dos outros, gente, é uma pura ilusão, nós somos um. Nem a da fonte criadora, vamos dizer, fonte criadora, universo, cosmos, vácuo quântico, todo Deus, né? Eu passei por uma experiência tão linda. Não existe separação. E não existe separação de nada, nem da fonte criadora, nem do nosso próximo, dos animais, da natureza. Tudo estamos conectados. Então, assim, quem faz um trabalho desse, a gente não liberta só a nossa própria geração, igual foi falado, que a gente libera 7 gerações antes e 7 depois. Mas eu acredito muito mesmo, aliás, eu tenho convicção disso, que a gente vai trabalhar muito coletivo também, porque se um se liberta, se todo está conectado, entendeu? A gente vai trabalhar no coletivo também. Então, assim, quanto mais pessoas a gente trabalhar, mais vai expandir esse trabalho, né? Gente, o nosso grupo chama Luz, e é exatamente essa visão do Grupo Luz. Somos luzes como uma vela, que está numa outra vela apagada e acende outra vela. Nós somos luzes que acendem luzes. E, trazendo essa metáfora do que a Ju falou, uma luz, quando ela é acesa, ela pode estar num ambiente totalmente escuro. Ela faz total diferença. Uma lâmpada. E nós estamos aqui para acender luzes. Nós estamos aqui, somos luz para acender luzes. Não é sobre brilhar para aparecer, é sobre acender luzes, que é o nosso trabalho. Você é luz também. E tome consciência disso. É o que nós... Temos um canal aqui para chegar até vocês. Exatamente, trazer essas informações até vocês. Com muita gratidão novamente a todos que ficaram até aqui. Nós encerramos a nossa live desejando que vocês tenham uma noite muito abençoada. Boa noite. Gratidão a todos.